O nosso entrevistado já está conosco. E o nosso entrevistado aqui no Bandeirantes Acontece, ele teve de enfrentar dois gigantes que atormentavam o Brasil na década de 80, né? A inflação elevadíssima e também a dívida externa. E depois de muitos fracassos, inclusive a tentativa de debelar a inflação por decreto, né, no Plano Cruzado, Mailson da Nóbrega chegou ao Ministério da Fazenda. E interessante que aquilo que depois virou um mantra ali do Plano Real, né, ou seja, nada de heterodoxias, etc., já era a intenção de Mailson da Nóbrega. Até quando surgiu a história da política econômica feijão com arroz, ou seja, sem soluções mágicas, né, mas com realismo. Enfim, alguém que está aí há mais de 40 anos no serviço, esteve no serviço público, no Ministério da Fazenda, foi ministro da Fazenda, tem muita história para contar e muito conhecimento de economia. Professor Mailson da Nóbrega, boa tarde, muito obrigado pela atenção conosco. Prazer é meu, boa tarde. Bom, a gente sabe que grande parte daquilo que o senhor tinha como fundamental para enfrentar esses grandes problemas não recebeu o aval do Congresso na época. O programa de privatizações, a diminuição da máquina pública, né, a extinção de órgãos públicos, algo que até hoje o Brasil discute e debate, né, a situação dos funcionários públicos, etc. Como é que o senhor vê este momento? Inclusive nós tivemos nesta semana aquele embate, o Senado derrubando o veto e depois a Câmara mantendo o veto para, pelo menos nesse momento excepcional, até o fim de 2021, não haver reajustes do funcionalismo público. O enfrentamento dos problemas do tamanho do Estado persistem ainda hoje? Claro que persistem, né? O Brasil tem um Estado inchado, um custo de pessoal gigantesco. Proporcionalmente, nós temos um gasto de pessoal do setor público brasileiro maior do que nações ricas da Europa e dos Estados Unidos, né? Ao mesmo tempo, eu acho que há algumas semelhanças em termos políticos da situação de hoje e da situação daquela época, qual seja um governo sem base parlamentar estável para avançar na sua agenda, majoritária e estável, né? Naquela época, o presidente Sarney, como ele próprio reconheceu, tinha perdido muito de seu capital político por conta do fracasso do Plano Cruzado e do Plano Bresser, né? E ações da época, né, imaginava-se que a democracia operaria o milagre de acabar com a pobreza rapidamente, de aumentar a renda das pessoas muito rapidamente, e nada disso era possível, era uma utopia. Mas as pessoas esperavam isso. E a democracia enfrentou o esgotamento do modelo de desenvolvimento baseado numa ação intensa e direta do Estado, o modelo esgotado de substituição de importações, e não havia milagre que pudesse atender às expectativas dos brasileiros com a democracia. A democracia abriu o caminho para o debate mais amplo das ideias, para a prevalência dos direitos e garantias individuais, não é? Para a busca de consensos. No regime militar não precisava disso, né? O governo tinha o poder, inclusive, de fechar o Congresso. Nós temos um governo sem base parlamentar, sendo que, neste caso, foi por pura opção. O presidente Bolsonaro vendeu na campanha dele a ideia de que seria possível governar o Brasil sem o que ele chamava a velha política. A nova política dispensava acordos com o Congresso, no máximo utilizaria as bancadas temáticas, a bancada da agricultura, a bancada da bala, a bancada da educação e assim por diante. Qualquer pessoa que observasse a cena nacional com algum cuidado, veria que isso não tinha nenhuma condição de funcionar como não funcionou, né? Então, o presidente está revendo essa posição, ainda bem que ele está revendo, ainda não foi totalmente. Ele abandonou, para desespero dos seus seguidores, a ideia de que ele não se misturaria com o Centrão. Ele se entregou aos braços do Centrão, no primeiro momento, para se livrar de um processo de impeachment, e agora, gradualmente e pragmaticamente, para negociar.
E não há como negociar sem uma base parlamentar, deixa-me repetir isso, estável e coesa. Né? E você tem que funcionar como o chamado presidencialismo de coalizão. É um sistema típico do Brasil, que tem uma multiplicidade inacreditável de partidos. Nós temos pelo menos mais de 20 partidos representados na Câmara, nenhum faz a maioria. Isso não existe. Há mais de 20 anos que um partido não faz a maioria, mais de 30 anos que um partido não faz maioria no Congresso, então precisa fazer uma coalizão. E a coalizão é típica do sistema político multipartidário. Nós vemos isso na Europa, mas na Europa é com 3 partidos, com 4 partidos. Aqui é com 20. Né? A coalizão da Dilma Rousseff tinha 14 partidos. E nesse sistema, o presidente é o coordenador do jogo, negocia. É ele que agrada os membros e os líderes da coalizão. O presidente Bolsonaro, até agora, não demonstrou ter essas características, esses atributos. Enquanto o governo não formar uma base parlamentar, ele vai sofrer derrotas frequentes, passar por desespero, como aconteceu anteontem, com uma irresponsabilidade política do Senado, derrubou um dos vetos fundamentais para a política econômica, e ele teve que se valer do Rodrigo Maia, ele teve que se valer da velha política para evitar um desastre que seria a confirmação da derrubada do veto. Né? Portanto, não tem governabilidade, não tem como avançar a agenda sem sustos, sem sobressaltos e sem derrotas, sem uma base parlamentar bem administrada, majoritária. Não por acaso, o presidente Jair Bolsonaro, ele bateu o recorde de todos os presidentes que têm seus vetos derrubados pelo Congresso. Ele é o presidente que tem mais medidas provisórias que perdem a sua validade. Essa é a realidade. Né? Felizmente, o Brasil avançou muito de lá para cá, a democracia está consolidada, o país se livrou da inflação com o Plano Real, né? Privatizou em grande parte do governo Fernando Henrique, o Estado é muito menos eficiente do que naquela época, mas continua ineficiente. Portanto, se requer medidas de reformas, por exemplo, a reforma administrativa, avançar na reforma tributária, dar uma saída para a grave questão fiscal. É um quadro desafiador. E ele não avançará, ou avançará muito pouco, sem uma capacidade de liderança política eficaz que permita o funcionamento adequado da democracia brasileira, do ambiente de negócios e, sobretudo, do ambiente de negociação parlamentar. Agora, o senhor citou a grave questão fiscal, né? Estou aqui usando a expressão que o senhor usou. E o Brasil fez a reforma da Previdência, já havia feito alguma coisa com o Fernando Henrique, com o Lula, agora fez essa reforma mais ampla da Previdência. E, além disso, há o teto de gastos, que virou imposição constitucional, né, por intermédio daquela PEC que foi aprovada. Mesmo assim, também, claro, a pandemia tem suas consequências. Né? Temos um rombo aí programado que alcança quase a totalidade do produto interno bruto. Né? Há uma solução que já pode ser enxergada a médio prazo para esse grave problema fiscal que o senhor citou? Olha, essa é uma solução que está toda mapeada. Qualquer economista que entenda um pouco de serviço público, da questão fiscal, que acompanhe isso com cuidado, sabe o que é que tem que fazer. Nós temos um problema grave de rigidez orçamentária. 96% do gasto primário do governo, isto é, as despesas menos os gastos financeiros, 96% tem aplicação obrigatória em previdência, pessoal, educação e saúde. Sobra 4% para investir, avançar na tecnologia, na pesquisa, né, financiar a infraestrutura. Isso é uma coisa completamente insustentável. Né? Então, a saída seria, além de ter o teto de gasto, começar a reduzir o piso. Porque você tem um teto que o piso é muito alto e sobra margem muito pequena. E, para isso, você teria que rever gastos obrigatórios nessas 4 áreas. No caso da reforma administrativa, rever é deter o crescimento da folha de salário, porque não tem como reduzir, porque tem a questão dos direitos adquiridos. No Brasil,
isso é levado além da conta. Aqui no Brasil você tem privilégios adquiridos que não podem ser modificados e são disfarçados de direitos adquiridos. Né? Então, o Supremo já deu várias demonstrações que ele não admite mexer nesses direitos de servidor público. Né? No caso da saúde é parecido, você tem que gastar o mínimo em saúde. A Previdência é rígido, portanto, é uma questão muito complexa. O teto de gasto deu a ideia que ia lidar com isso, porque garantiu que a saúde e a educação teria garantido o que foi gasto em 2016. Né? A partir daí não cresceria mais com a arrecadação. Mas isso é uma coisa muito lenta. Eu sei, isso vai exigir uma negociação muito complexa e difícil, né? Porque o Brasil não é viável no longo prazo se continuar amarrado desse jeito. Né? Nenhum país no mundo tem um grau de rigidez orçamentária do tamanho do Brasil. Claro, nos outros países também tem. Eu vi outro dia nos Estados Unidos, computado esses gastos que não podem ser cortados, de pessoal, previdência, etc., lá é menos de 50%. Então você tem mais da metade do orçamento para o Congresso decidir, por proposta ou não do Executivo, quais são as prioridades do gasto público. Aqui não tem. As prioridades do gasto público foram fixadas na Constituição de 88 e em reformas constitucionais posteriores. Cada grupo tomou um pedaço do orçamento para si. A educação tem um pedaço do orçamento para ela, a saúde, nada contra financiar a educação e a saúde. Mas e o resto, como é que fica? Então, esses grupos, eles são sensíveis à opinião pública, a opinião pública apoiou esse primitiva, se permite usar essa palavra, é uma forma primitiva de definir prioridades. Então, o Congresso decidiu, com a Constituição de 88, que 18% dos gastos das receitas federais e 25% das despesas estaduais, das receitas estaduais, tem que ser gasto em educação. Só que daqui a 50 anos a prioridade pode ser outra. Não é? Você já não terá criança para levar para a escola, a prioridade pode ser cuidar dos idosos. Mas não, o Congresso, em 1988, decidiu que para todo sempre o Brasil vai gastar 18% das receitas federais em educação. Isso é uma coisa completamente descabida, mas muito aceita na sociedade brasileira. E esse é o nó, porque baixar o piso implica convencer a sociedade brasileira da necessidade de uma coisa racional. Não é? A gente viu recentemente o contrário. O Congresso aprovou uma emenda constitucional aumentando o dinheiro do Fundeb sob aplauso de toda a sociedade. Então, esse realmente é uma coisa que você ou resolve isso com a base de uma negociação, e aí você requer uma liderança política com capacidade de negociação e de convencimento da sociedade, ou nós iremos passo a passo para um desastre. Qual é o desastre? É que o teto não pode ser cumprido pela compressão dos gastos não obrigatórios. Né? E se o teto não for cumprido, você gera uma crise de confiança, porque vai ficar a percepção de descontrole total do gasto público. O país entra numa situação que os economistas chamam de dominância fiscal. A dívida é tão gigantesca, a sua relação com o PIB é tão alta, que o Banco Central fica incapacitado ou impossibilitado de garantir ou assegurar a estabilidade da moeda, porque se ele for aumentar a taxa de juros para conter um surto inflacionário, ele não pode fazer porque ele sente que vai piorar a situação fiscal. Como é que se resolve isso? Como todo conflito distributivo, pela inflação. Então nós teríamos de volta a inflação, a queda de confiança, isso significa cair o potencial de crescimento, aumentar a pobreza, aumentar a desigualdade. É um quadro muito complicado, mas nós estamos, queiramos ou não, nós estamos no limiar desse quadro. Né? E o que a gente vê agora em Brasília são declarações que são mais de cena, em que o presidente se diz comprometido com o teto de gastos, mas ele deixa prosperar dentro do governo ideias para flexibilizar. Né? E tem economistas dizendo que dá para flexibilizar, mudar o teto, esse teto deu errado. Não é o teto que deu errado, é o piso que está dando errado. Certo? Por quê? Depois de mais de 30 anos
deixando o gasto público subir, sobretudo com esses gastos obrigatórios, né, e ajustando pelo aumento da carga tributária, né, a carga tributária era 20%, 22% do PIB, chegou a 36%, e se você for olhar, por que esse salto na carga tributária? Pelo aumento dos gastos com previdência pessoal, educação e saúde. Não é? O Brasil gasta em educação 6,2% do PIB. É um número maior do que a média dos países ricos. Né? A China é um êxito de educação, gasta 4% do PIB. Né? Então, é isso. Né? Só que essa via de aumentar frequentemente a carga tributária também se esgotou. Então, no governo Temer, se optou por uma solução radical, que é começar a fazer o ajuste pelo lado da despesa. Então, qual é? Agora não dá mais para crescer. Esgotou-se. Da Constituição de 88 até 2016, a despesa pública aumentou em média 6% acima da inflação. Isso é insustentável, né? Realmente é um nó, convenhamos, é um nó. Mas ou o Brasil desata esse nó, ou nós não temos futuro, né? O país vai ser um país pobre, sem nenhuma perspectiva de se tornar um país rico com as condições que ele tem de recursos naturais, de gente, né, de ausência de conflitos étnicos, em paz com seus vizinhos, né, um mazão besta, como se diz aí, que pode servir para navegação de cabotagem, para exploração do turismo, né, para multiplicação dos portos e assim por diante. Né? Então nós temos uma série de condições que podem nos levar a ser um país rico em algumas gerações. Essas amarras podem nos limitar esse caminho. Professor, em cima disso, já vi analistas falando, então, diante de tudo isso, era melhor a gente começar pela reforma administrativa antes da reforma tributária. E outros tantos dizem, não, a reforma tributária é prioridade, tem que colocar o quanto antes para votar, ou o governo entregando, ou uma proposta a partir do legislativo. Por onde o senhor começaria? Olha, de todas essas, no curto prazo, a mais importante é a reforma tributária. E eu estou falando de reforma tributária na área de tributação do consumo. Eu não estou falando na área do imposto de renda, na redução dos privilégios, né? Essa ideia meio maluca do ministro da Economia de criar a CPMF. Não estou falando nisso, porque o grande mal do sistema tributário brasileiro está na tributação do consumo. Nós temos uma pletora de incidências tributárias disfuncionais, a maioria em cascata. Esta é a fonte básica de ineficiência da economia brasileira. Felizmente tem um bom projeto em exame no Congresso, que é a chamada PEC 45, que junta todos esses tributos, 5 deles, na área federal, o PIS, o IPI, a COFINS, nos estados o ICMS, nos municípios o ISS, junta tudo isso numa incidência nova chamada Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que é uma modalidade de tributação do consumo com base no valor agregado, que é a forma mais eficiente de fazer isso, e hoje é adotada em mais de 160 países, inclusive todos os da União Europeia, e praticamente todos da América Latina. Né? Então, isso aí vai ser um avanço significativo no potencial de crescimento do país, porque vai permitir desonerar exportações, o Brasil vai ficar mais competitivo na exportação, sobretudo de produtos manufaturados, isso permite desonerar investimentos, né? Acaba a cascata que hoje caracteriza o país. Essa é a reforma mais importante para o objetivo de aumentar a produtividade e o potencial de crescimento do Brasil. Mas só isso não é suficiente, porque sem resolver o nó fiscal, não adianta nenhuma reforma, porque elas são insuficientes para resolver esse grave problema da crescente insustentabilidade da dívida pública da União. Professor, alguma preocupação, li coisas que o senhor disse a respeito da pandemia do coronavírus e a preocupação com países que começaram a retomar as atividades, mas com a perspectiva de que pode haver uma segunda onda da pandemia. Europa, Estados Unidos e a China talvez tenha sido quem soube lidar melhor com essa situação toda? Olha, bom, o Brasil não se comportou bem na coordenação dessa pandemia, coordenação das ações, né? Em todo o mundo, a coordenação foi feita pelo governo central, não é? Por gente do governo central. Aqui o presidente da República renunciou
até porque ele desprezou a gravidade da crise, achou que era uma gripezinha, que bastava ser atleta, que não vai pegar, que você podia isolar os idosos no chamado isolamento vertical. O presidente Bolsonaro fez tudo errado, né? Felizmente, o Supremo decidiu que a decisão de enfrentar a pandemia é compartilhada entre a União, Estados e municípios. Os estados tomaram a frente. Mas a falta da coordenação da União foi muito grave, porque ela é importante para coordenar, por exemplo, compra de respiradores, distribuição, protocolos. O governo federal se preocupou em protocolo para cloroquina, né? A cloroquina que se ofereceu até para a EMA, como a gente viu lá no Palácio Planalto, e está provado que não tem nenhuma eficácia no combate à pandemia da Covid-19, né? Então, o Brasil saiu mal nisso, e por isso é um dos países onde o efeito da pandemia é mais grave. Nós somos o segundo país em mortes. Porém, vai demorar muito ainda para começar a declinar essa curva de contaminação em mortes, né? Agora, em algum momento isso vai acontecer. Espero que não tenha segunda onda no Brasil. Porque, passada a pandemia, os seus principais efeitos, sobretudo se a vacina chegar, nós podemos ter uma recuperação razoavelmente rápida da economia, talvez não em V, como diz o ministro da Economia, né? Mas aquele sinal da Nike, né? E por quê? Porque existe uma grande ociosidade na economia, a indústria está operando a menos de 60% da sua capacidade, o desemprego é grande, e você pode, com o fim da pandemia, a restauração da confiança, botar as máquinas para funcionar mais intensamente, sem precisar fazer novos investimentos. Mas isso um dia se esgota e a gente vai precisar de aumentar a produtividade e o investimento. E, sobretudo, investimento privado, porque investimento público não tem espaço para isso, não é? Então, existe sim a possibilidade de recuperação mais rápida, mas precisamos torcer para não ter a segunda onda, né? E porque em algum momento, que se prevê para setembro, a gente começa a ter o declínio dessa curva, né? Ontem a gente viu uma informação do Imperial College de Londres dizendo que o Brasil já está com aquele indicador abaixo de 1%, o que significa que cada infectado infecta menos de uma pessoa, ou seja, 100 infectados infectariam apenas 98. Isso é o sinal para o declínio, né? E aí você começa a funcionar mais a economia, as pessoas podem relaxar mais, né? As medidas de contenção podem ser flexibilizadas, e aí aproveita a capacidade ociosa e de desemprego para recuperar no que os economistas chamam de recuperação cíclica da economia, porque aproveita a margem de produção que está ociosa. Professor Maílson da Nóbrega, muitíssimo obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima oportunidade, professor.